pessoas lindas e maravilhosas, vocês estão preparados e preparadas para isso aqui? Olha, para nós analisarmos a discursiva da PF e da PRF, porque as duas são organizadas pelo CESP, Sebrasp, pois é, então fica neste vídeo, porque eu sou a professora Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, olha, há um tempo muito extenso, gente. São quase 20 anos dando aula de língua portuguesa para concurso público. Então, se tem uma coisa da qual eu sei falar, esta coisa é concurso público e língua portuguesa. É lógico, né? Que eu amo, que eu adoro. Mas a aula de hoje, a análise de hoje, é um vídeo, não é? De hoje, é um vídeo voltado à correção de uma redação. Pois é, para quem não sabe, eu também faço um trabalho de mentoria para aqueles que desejam aprender a produzir o texto de uma forma bem pontual. Não de sala de aula, sala lotada, que a pessoa não tem tempo de corrigir sua redação. Não, é específico, tá? É direto na jugular do concurso para você saber como fazer a sua prova. Então, uma das minhas mentorandas, nós iniciamos o nosso trabalho agora, mandou para mim o texto para que eu o corrigisse. E é isso que eu vou fazer. Mas antes de fazer, nós vamos analisar o edital. Como é que o edital apresenta para você essa expectativa da sua prova de redação? Você sabe? Você sabe? Você sabe como é que essa sua redação será corrigida? Você sabia que o CESP e Sebrasp também corrige a redação com base em competências? Pois é, isso não está tão claramente apresentado lá no edital, mas nós temos algumas pistas que mostram que a correção que ela vai fazer é uma correção também por competências, e eu vou explicar isso para vocês. Para não esquecer, curte o vídeo, gente, salva o vídeo, compartilha com os amigos, ativa a notificação, se inscreve, dá o like, manda o comentário, porque isso é muito, muito, muito importante. Eu não sei se a gravação vai ficar interessante, porque a internet está fraquinha, você sabe, né? Home office, internet fraca aqui no Brasil, enfim, não vamos lamentar, mas eu só ouvi verdades. Vamos aqui para a análise do edital. O edital trata de redação no ponto 10.8.8. E neste ponto, ele diz que a prova discursiva será para o cargo de agente, de escrivão e de papiloscopista. E ele já demarca qual é o critério de correção. Cara, ele vai demarcar o critério de correção e você não lê esse critério de correção, não pode. Tem que fazer a leitura e uma leitura bastante atenta. O que acontece com o CESP e Sebrasp? Ele organiza o cálculo que vai ser feito ali para a sua avaliação com base em competências, como eu indiquei. Essas competências, elas vão ser organizadas em NC, em NE e em TL. Para o que é isso? Vou explicar. NC é a nota por conteúdo. Nesta nota por conteúdo, gente, ele não vai analisar somente conteúdo, não. Ele vai analisar a apresentação da proposta temática, ele vai analisar a estrutura do seu texto, ele vai analisar o desenvolvimento do tema. O que é isso, trocando em miúdos? É a apresentação, se você trata realmente do tema. Então, eu foco no tema. Para quem já fez Enem, sabe que nós temos na competência 2 a competência do tema. É se você está ou não tratando sobre aquele elemento específico, aquela proposta específica. E para isso, você precisa seguir o passo a passo ali da sua proposta temática. Pegar os elementos temáticos centrais, colocar lá no seu texto para deixar muito claro que você está tratando daquele eixo temático. Ok? Belezinha? Vou lá, vou seguir. A estrutura textual é a estrutura, se é uma estrutura ou não de uma dissertação. É um gênero textual. Existem regras para o texto dissertativo. Então, esse texto dissertativo, estou sem minha canetinha digital,
Então, me perdoem, a letrinha horrorosa é uma bênção, não é, gente? É isso que vocês sentem quando vocês vão escrever a redação e falam, ai, minha letra é feia. Pois é, isso é um D de dissertação. O gênero textual de dissertação, ele tem alguns critérios específicos, ele tem um formato, ele vai ter que ser apresentado fundamentalmente com uma apresentação, uma introdução, desenvolvimento e a conclusão. O desenvolvimento ele pode ser dividido em mais de uma parte, em mais de um parágrafo. Não estou dizendo que é desenvolvimento um parágrafo, introdução um parágrafo, desenvolvimento um parágrafo, conclusão um parágrafo. Não é isso, beleza? Então, você só tem que ter essas partes bem definidas. O que é a apresentação, o que é o desenvolvimento, o que é a conclusão. Dentro desse processo da estrutura, a competência no Enem, a gente diz que é a competência 4, que é a competência de progressão textual. Na parte de estrutura, você tem aqui do CESP e Sebrasp, você tem a competência 4 de progressão, justamente na parte de estruturação. A progressão, essas coisas estão encaixadas, sendo desenvolvidas de maneira, olha, coordenada. Então, eles vão analisar, neste momento, a parte de coesão, a parte de coerência, a parte de paragrafação, de períodos, como é que seus períodos são organizados. Dentro dessa ideia de estruturação, por exemplo, você não pode, no seu texto, fazer parágrafos com apenas um período. Isso é péssimo. Isso é péssimo. No Enem, inclusive, na cartilha do Enem, a indicação é de que você não pode fazer parágrafo com período único. Isso é penalizado. Eles são claros ali na cartilha de orientação. No caso de concurso, a mesma coisa. Ele só não tem um momento, um lugar em que esclarece isso de maneira tão clara, tão ampla. Mas, pelo amor de Deus, toma cuidado com período único no seu texto. Outra coisa que entra aqui também, períodos longos. Período único, não é a mesma coisa que período longo? Não. O que é período? Começar com letra maiúscula, terminar com ponto, ter sentido completo. Quando o parágrafo, que é quando você pula a linha, dá um espaço. Quando o parágrafo tem um período só, você tem um tipo de penalização. Quando o parágrafo tem um período longo, há um comprometimento na clareza do texto. Então, o ideal é que você faça períodos curtinhos. Não, gente, não é isso. Não é 8 nem 80. É que você trabalhe com uma organização. Na introdução, por exemplo, a sugestão é que você escreva 3 períodos, um para apresentar o tema, outro para indicar sobre o que você vai trabalhar e um para fazer a finalização. Belezinha? Então, dentro desta abordagem de apresentação, estrutura e desenvolvimento do tema, essa parte de desenvolvimento é a parte de consistência. É o tipo de argumentação que você vai apresentar. Este momento de desenvolvimento é o momento em que a banca procura reconhecer de você se você conhece sobre o tema. Então, os temas da Polícia Federal, os temas da Polícia Rodoviária Federal, são temas muito ligados a esse universo do combate ao crime, do combate à violência, ok? Então, é dentro dos direitos sociais, dos direitos civis do cidadão. Então, dentro desta abordagem, você vai ter que levar para o seu texto conhecimento a respeito. Então, nada de fazer um texto superficial, em que você não cita uma lei. Não sei lei, professor. Ok, você deveria saber, porque é o concurso da PF, da PRF. Não sei lei, não cita uma pesquisa, não sei pesquisa, não faz uma citação de uma fala de alguém conhecido, um filósofo, um secretário de segurança, um ministro de segurança, não faz, não apresenta um dado, professor, eu sou péssimo com números, eu não lembro, não apresenta um dado, não apresenta uma comparação geográfica, uma comparação entre países, entre localidades. Então, se você não apresenta nada disso, você não é merecedor da nota, ok? Então, você vai ter que ficar muito atento mesmo a esse tipo de abordagem, a esse tipo de composição. Esta nota por conteúdo vai te dar um máximo de 13 pontos. Para onde vão os outros? Como é que... nota máxima, 13, eu só vou tirar 13 na nota de conteúdo. A grande questão é que, depois disso aqui, você tem uma nota de erro.
o número de erros que você vai cometer ligados aqui ao aspecto gramatical, ortografia, morfossintaxe, propriedade vocabular. O que é propriedade vocabular? É quando você usa uma palavra de maneira inadequada, não sabe o significado do termo exatamente, aí coloca o termo no lugar errado, ok? Por exemplo, a ideia de lícito e a ideia de legítimo. Aí, no lugar de escrever legítimo, você coloca lícito. No lugar de escrever lícito, você coloca legítimo. É propriedade vocabular, é o uso inadequado de uma determinada expressão, ok? Este número de erros é considerado a competência 1 do Enem. Competência 1 é competência de gramática. Então, o que o CESP faz? Olha que coisa incrível que ele faz. Antes de apresentar esse cálculo, como é que esse cálculo vai ser feito, você tem que tomar cuidado, porque será desconsiderado, para o efeito de avaliação, um fragmento que esteja escrito fora do lugar apropriado. Então, eles te dão 40 linhas, mas eles dizem que o máximo que você pode fazer é de 30 linhas. Cara, se você tem o máximo de 30 linhas lá indicado, por que você vai colocar 35? As 5 linhas residuais, eles não vão fazer a leitura, mesmo que eles te deem 100 linhas. Se eles indicarem você tem 30 linhas, ponto. Eles vão fazer a correção dentro destas 30 linhas. Belezinha? É isso que acontece. Você tem também que considerar que nada que esteja saindo daquele quadro, né? Daquela moldura, daquela margem, isso eles podem também não considerar. Então, eles acabam deixando isso claro aqui, é lógico, é muito difícil. Alguém que esteja se preparando, que esteja sendo submetido a esse tipo de avaliação, ter um erro tão tosco, né? Muito difícil. É impossível? Não. Mas é muito difícil. Como é que a sua nota vai ser calculada? A sua nota da prova discursiva, que a sigla é NPD, ela é calculada da seguinte maneira. Ela é igual à nota de conteúdo, aqueles 13 pontos, menos 2. Então, a nota que você tira lá, menos 2 pontos, multiplicado pelo número de erros e dividido pelo total de linhas. Sim, sim, sim. O número de linhas que você faz vai implicar o resultado da nota que você irá obter. Então, toma muito cuidado. Na parte, por exemplo, de número de erros, questões que não são consideradas pelo Enem são aqui consideradas por concurso público. Por exemplo, o Enem não considera se você utilizou este ou esse, mas aqui ele vai considerar. Aqui, se você utiliza de forma inadequada, ele vai dizer assim, errou, eu estou vendo que você errou. Então, é para ter muito cuidado com absolutamente tudo, tudo. Porque, gente, olha o salário. Olha os desejos que estão relacionados, porque não é somente o desejo da comodidade financeira. Quem quer fazer PF, quem quer fazer PRF e quem realmente se dedica para isso, não está se dedicando somente por causa do salário. O salário ajuda? Ajuda, e muito, né? Diga-se de passagem. Mas não é o único motivo. E eu me atrevo até a dizer que para a maioria dos candidatos, nem chega perto do motivo de você querer ser uma pessoa ligada à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária Federal. É orgulho, coração, é orgulho que bate no peito e diz assim, eu quero ser, e ponto final. E é seguir o seu sonho. Então, é assim que é corrigido o seu texto, tá? Por fim, ele diz que vai ter nota 0 ao texto que obtiver o NPD menor que 0. Que não significa dizer que naquela nota de conteúdo você ficou com 0. Não é isso. É naquele cálculo da divisão, você fica com menos de 0. Que pode ter a possibilidade, lógico que pode, gente, pelo amor de Deus. Tem, às vezes, que você erra tanto num texto, a parte de gramática, que tem mais erro do que piolho em cabeça de criança porca. Vamos lá. Agora sim, nós vamos para a correção de nosso texto. Para a correção do texto, eu quero que vocês se atentem aqui para a análise do tema que eu selecionei para ela. Nesse momento, eu vou passar a falar diretamente com a minha mentoranda, tá? Então, eu vou falar, vou ser mais
direcionada na minha narrativa. Bom, eu passei este tema aqui, e o tema, ele trata do seguinte, ele tem uma coisa que é ainda importante de ser apresentada. A proposta temática, ela é igual a um texto motivador, ou textos motivadores, mais uma sentença direcionadora, normalmente é assim que o CESP se organiza, mais um comando, mais tópicos que precisam ser explorados. Então, na proposta do CESP, você tem esta organização. Texto motivador, sentença direcionadora, comando e tópicos. E você precisa seguir isso. Quando nós falamos de tema, as pessoas pensam muito nessa questão da sentença. Não é a sentença somente que você precisa observar, você precisa observar o todo. Então, o primeiro ponto é ler com atenção o texto motivador. Os textos motivadores, no caso. Você vai ler com atenção os textos motivadores e você vai reconhecer quais são os elementos importantes, essenciais, para que haja referência a esses tópicos, a essas ideias, em seu texto também. Então, aqui, no nosso texto motivador, no primeiro texto motivador, nós temos: a consolidação de um direito brasileiro democrático da criança e do adolescente tem suas origens na campanha Criança e Constituinte, antes mesmo da entrada em vigor do Estatuto da Criança e do Adolescente, por força de princípios constitucionais que reconheceram a proteção integral e a propriedade absoluta no estabelecimento de todas as políticas dirigidas à infância e à juventude. A doutrina da proteção integral interfere diretamente na organização de um sistema de justiça especializado e na adoção de uma legislação especial para regulamentar todas as situações que envolvam criança ou adolescente, com especial destaque às situações nas quais o adolescente, isso é importante, é autor de uma infração à lei penal. Então, você tem, neste momento, o conceito da divisão à lei de criança e de adolescência. A correção de nosso texto. Abaixo dessa faixa etária de responsabilidade penal, a análise, a criança, e acima, a partir dessa faixa etária, o reconhecimento do adolescente. Nesse momento, eu vou passar a falar diretamente comigo, apresentam uma marca de abaixo dos 12 anos, não acontece nada, não direcionada na minha de medida regulamentar, e acima dos 12 anos você já tem algumas medidas sendo ali adotadas. Uma coisa que é ainda importante de ser apresentada. É tão especificada com 12. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, 10, na Alemanha, 14. Então, depende muito do país. Este primeiro texto é um texto que traz para nós alguns elementos importantes. Deixa eu mudar aqui de direcionadora. Normalmente, assim, ele vai falar sobre a consolidação do direito brasileiro democrático da criança e do adolescente. E vai falar sobre a origem dessa consolidação que começa na campanha da criança e constituinte. Então, na proposta do SESC, antes você tem a entrada esta organização da criança texto motivador, então você tem uma referência histórica e comando e tópicos, e você precisa seguir isso. Quando nós falamos de temas, as pessoas pensam muito nessa questão da sentença. Não é a sentença somente que você precisa observar. Você precisa observar o todo. Então, o primeiro ponto é ler com atenção isso. Agora, usa os textos motivadores no caso. Você vai ler com atenção os textos motivadores penal e você vai reconhecer quais são os elementos importantes, essenciais, para que dessa faixa etária o reconhecimento referência a esses. Isso é importante porque determinados países apresentam uma marca. Então, aqui, abaixo dos 12 anos, texto motivador, não acontece nada, não tem nenhum tipo de sanção. A consolidação de um direito brasileiro democrático, medida regulamentar, e acima dos 12 anos, você já tem algumas medidas sendo antes mesmo da entrada em outros países, a cidade não é tão
especificada com 12 constitucionais que reconheceram a proteção integral e a propriedade absoluta este primeiro estabelecimento de todas as políticas dirigidas à infância e à juventude. A doutrina da proteção integral, ele vai falar sobre a consolidação de um direito de justiça especializado e vai falar sobre a origem dessa consolidação que começa na campanha da criança ou adolescente e entra especial destaque antes mesmo das quais o adolescente do estatuto da criança e do adolescente. Então você tem uma referência histórica. Infração. Eu posso usar isso no então você tem neste momento o conceito da divisão de criança e de adolescente, que está no texto motivador. Gente, pelo amor de Deus, usar o que está no texto motivador não significa dizer, e presta atenção para a análise, não significa dizer que você vai copiar. Não é copiar, gente, é usar o que está no texto motivador, gente, pelo amor de Deus. Usar o que está no texto motivador não significa dizer, e presta atenção nisso, muito, presta atenção, não significa dizer que você vai copiar. Não é copiar, gente. É usar o que trata no texto motivador. Gente, pelo amor de Deus. Ele tem usar o que está uma coisa que é ainda não significa se apresentar. Presta atenção nisso. A proposta, não significa dizer que você vai copiar. Não é copiar, gente. É usar o que está no texto motivador. Gente, pelo amor de Deus. Usar o que está no texto motivador não significa dizer, presta atenção nisso, muito, presta atenção. Normalmente não significa dizer que você vai copiar. Não é copiar, gente. É usar o que está no texto motivador. Gente, pelo amor de Deus. Usar o que está no texto motivador não significa dizer, e presta atenção nisso, muito, presta atenção. Então, não significa dizer que você vai copiar. Não é copiar, gente. Texto motivador, usar o que está no texto motivador. Gente, pelo amor de Deus, usar o que está no texto motivador não significa dizer, e presta atenção nisso. Quando nós falamos de temas, não significa dizer que você vai copiar. Não é que você precisa observar. É usar o que está no texto motivador. Então, o primeiro ponto é usar o que está no texto motivador. Não significa dizer os textos motivadores, no caso. Presta atenção. Você vai ler. Não significa dizer que você vai conhecer quais são os elementos. É usar o que está no texto motivador, gente, pelo amor de Deus. Usar o que está no texto motivador não significa dizer, e presta atenção nisso, em seu texto também. Não significa dizer que você vai copiar. Não é copiar, gente. A consolidação de um que está no texto motivador, gente, pelo amor de Deus. Usar o que está no texto motivador não significa dizer, e presta atenção nisso. Antes mesmo, não significa dizer que você vai copiar. Não é copiar, gente. É usar que reconheceram a proteção integral, usar o que está no texto motivador não significa dizer, e estabelecimento de todas as não significa dizer que você vai copiar. A doutrina da proteção integral é usar diretamente o que está no texto motivador. Gente, pelo amor de Deus, usar o que está no texto motivador não significa dizer, e presta atenção nisso, muito, presta atenção. Não significa dizer que você vai copiar. Não é copiar, gente, é usar o que está no texto motivador. Gente, pelo amor de Deus, usar o que está no texto motivador não significa dizer, e presta atenção nisso, muito, presta atenção. Não significa dizer que você vai copiar. Não é copiar, gente, que está a correção de nosso texto. Então, identificou que existe um mapeamento aqui histórico, identificou que existe uma referência à constituinte, aqui eu selecionei para ela. Criança constituinte. E ao momento eu vou passar a falar diretamente para a sua redação. Então, não vai usar somente isso. Você vai apresentar essa informação e vai agregar uma informação que você já possui. Bom, eu passei. E aqui o segundo texto é uma tabela comparativa da idade de responsabilidade penal entre jovens e adultos. Uma coisa que é ainda importante de ser apresentada. Eu fiz uma referência ainda posta. Na Alemanha, 14 anos, é igual. Depois dos 14 anos, que você pode ter algum tipo de medida relacionada. E já uma referência de responsabilidade penal
do mundo uma adulto, aqui em alguns casos direcionadora. 18, em outros casos 21. Normalmente, Veja assim que isso vai se repetir organiza, mas olha, eu não coloquei a tabela inteira. comando, Mas essa mudança aqui, ela se repete em algumas situações, tá? Ela, ora, vai ser específica dos 18 anos, que precisam ser explorados. Então, na proposta do SESC, no Japão 21, você tem esta organização. No Canadá também texto tem motivador, uma variação, sentença direcionadora, de faixa comanda etária, para que haja reconhecimento comando de sanções penais. Quando nós falamos de temas, temas, as pessoas pensam muito nessa menor questão da sentença. Não é a sentença somente que você todas elas observar, você precisa observar o todo. Então, o primeiro por ponto exemplo, é nós ler temos com atenção sanções que podem ser aplicadas já a partir dos 12 anos. Eles são reconhecidos. Você vai ler com atenção os textos crianças e você vai reconhecer quais são os casos forem casos muito graves, essenciais para que haja referência a para ter algum tipo de penalização não em seu texto né? também. Não é um então, termo aqui, dado de ter alguma medida relacionada à infração, a consolidação de um direito brasileiro e a partir dos 12, eles já as origens na campanha Criança e Constituinte. Antes mesmo da entrada em casos, dos tais são os casos crianças e adolescentes, crimes, né, por força de princípios, eles já são constitucionais que reconheceram a proteção integral e a propriedade absoluta no 16 anos, a base dos de todas as 16 anos políticas dirigidas à infância e à juventude. Considera a doutrina da proteção integral determinado diretamente na organização de um sistema de para justiça especializado educativas e na adoção de uma legislação especial essas para medidas socioeducativas todas previstas na lei. Em criança, nós temos uma tabela um pouquinho mais especial, destaque em situações nas quais o adolescente, eu decidi trazer somente esses. Isso é importante. É autor de nós vimos texto, lembram? A lei penal. Lembram como é então que você tem neste momento motivador que vai te dar motivo de escrita para você não copiar, mas é para você usar, porque a motivação para a sua escrita, se atende já mostra, é motivação para a análise. Então você vai ter que utilizar, você não pode copiar, mas utilizar. Pode fazer referência, pode. Não Nesse pode momento eu vou passar a falar diretamente com a minha mentoranda. Você tem que trazer essas referências e complementar com informação nova, com informação sua para ter direcionada na minha narrativa. Bom, eu tenho este tema aqui e proposta, sentença, ele trata do seguinte, que é ele tem uma coisa que é ainda importante de ser apresentada. E o comando, a proposta, olha o comando. Ela diz claramente, você precisa se posicionar. Se tá na chuva, menino, se tá na chuva, se molhe. Então, se ele está ali dizendo se posicione, direcionadora, olha, eu sou... Normalmente é assim que o SESP se organiza, gente, quando eu falo que você tem que dizer, porque você tem que deixar explícita essa informação no seu texto. Eu sou a favor da redução da maioridade penal. Se você não faz isso, que precisam ser explorados. Então, na proposta do SESP, você tem esta organização. Ele é claro. Texto motivador, sentença direcionadora, comanda. Se posicione. Você precisa indicar. Eu sou a favor. Quando nós falamos de tema, as pessoas pensam muito nessa questão da sentença. Não é a sentença somente que você precisa observar. Você precisa observar o todo. Então, o primeiro ponto é ler com atenção o texto. No Brasil, não é possível os textos haver a motivadores, redução no da caso. maioridade Você penal. vai ler com atenção os conta textos de motivadores e você vai reconhecer quais são os elementos que levam a uma para que haja referência a esses não somente para crianças e adolescentes, mas para em seu texto famílias, também. Então, aqui, em situação de vulnerabilidade, enfim, no primeiro texto eu deixei claro qual é o meu a consolidação de um direito brasileiro democrático da criança, do adolescente, tem claro, suas é origens na campanha criança e deveria haver. Antes mesmo poderia ser. Não é. É para você ser, olha, específico. Porque é isso por que força de é um texto princípios constitucionais que reconheceram a proteção integral e a propriedade absoluta se expõe na sua opinião de todas as políticas dirigidas à infância e à juventude. 4 pontos. A doutrina da proteção
população integral interfere diretamente ele faz a coisa que eu mais gosto de justiça especializado. Nós já vimos. E na adoção de uma legislação especial para regulamentar todas as situações. Vimos a sentença, criança ou adolescente no comando especial diz, faça um texto para a correção. Agora tem esse lance aqui dos tópicos, para que não é todo vocês se atentem, não é aqui todo edital para a análise, escreva sobre tema que eu selecionei para ele. Não é. Mas o CESP tem nesse momento eu vou passar a falar diretamente como é que vai, o que vai escrever, sobre o que vai escrever, já está dizendo o que vai escrever. Você vai escrever sobre isso, direcionada pontos aí na minha relacionada a esses 3 pontos ao eu passei este tema aqui, e o tema aqui ele trata do seguinte, na nossa ele tem uma coisa que é importante de ser apresentada. O primeiro, proteção da criança, ela é igual. Você tem que escrever sobre a proteção da criança e do adolescente pelo Estado. E a questão é simples. Você tem que dizer se o Estado está protegendo, se o Estado protege, como o Estado protege assim que o CESP e o adolescente, porque uma coisa você tem uma legislação. Você tem um texto, mas o que o Estado está fazendo para esse texto? Então, o Ministério Público, por exemplo, ele é responsável pelo acompanhamento. Então, na proposta do CESP, o antigo você Ministério tem do Trabalho, esta organização por texto motivador, sentença direcionadora, comanda da exploração infantil. E você precisa seguir isso, né? Então, quando nós falamos de temas, as pessoas pensam são entidades que são responsáveis, não é a sentença somente que você precisa observar. Você precisa observar o todo. Então, o primeiro ponto, criança ler com atenção o texto motivador. Os textos motivadores, no caso. Então, se você vai ler com atenção os textos você não tem como e você vai reconhecer quais são os elementos importantes, essenciais para que haja referência a esses tópicos, você apresentar o texto também. Então, aqui, apresentar consistência para o motivador, ou seja, informações relacionadas à consolidação de um jeito. Então, quando eu trago, por exemplo, tem suas origens na campanha Criança e Constituinte, esse meu desenvolvimento antes mesmo da entrada em vigor do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando eu trago a questão de princípios constitucionais que reconheceram a proteção integral e a propriedade, eu estou não somente no estabelecimento de todas as políticas dirigidas à infância e à juventude. A doutrina da proteção integral interfere diretamente na organização do trabalho de justiça especializado. Você tem um conselho tutelar. Olha que na adoção da representação do Estado para o apoio a todas as pessoas da criança e do adolescente. Criança ou adolescente. Então você tem como especial destaque este elemento, nas quais o adolescente, aqui na 2, ele pede para que você faça autor de uma infração à lei penal. Então você tem, neste momento, ele pede para que você, de criança e de adolescente, escreva sobre de nosso texto. Redução ao texto, eu quero que vocês se atentem da violência para a análise dos adolescentes em conflito com a lei, tema que eu selecionei para ela. Então você fala sobre nesse momento eu vou passar a falar diretamente com a gente faz mentoranda, tá? Muita gente escreve falar você mais direcionada na minha narrativa do crime. Bom, mas o que ele está pedindo este tema aqui, e o escreva sobre o tratamento dado a adolescentes. Ele tem uma coisa que é com adultos de se apresentar. Olha, a tratamento com adultos, ela é igual um tratamento dado a adolescentes em conflito com a lei. É porque o texto não está bem escrito. Mas é isso que ele está falando. Você vai escrever sobre o tratamento com direcionador dado a adolescentes em conflito. Normalmente assim que o esse tratamento ele reduz, ele aumenta, ele pode reduzir, ele pode aumentar a violência. Não é sobre a ideia de hoje a violência está intensa, a gente precisa colocar então, na proposta do CESP, você tem esta é a redução da texto motivador, sentença direcionadora, comanda e é muito fácil comando desviar. Nesse tópico você precisa seguir isso.
Quando nós falamos de tema, as pessoas pensam muito nessa questão da sentença. Não é a sentença somente que você precisa observar, você precisa observar o todo. Então, o primeiro ponto é ler com atenção na elaboração os textos motivadores de políticas sociais. Você vai ler com potencial de reduzir o envolvimento de adolescentes, e você vai reconhecer quais são os elementos. Veja só, esse aqui também é um ponto para que haja referência a esse tópico, com o Enem, que as pessoas acham que as técnicas são diferentes. Não são. Então, aqui, o SESP levou muitos anos motivador. No primeiro texto motivador, nós temos a consolidação de um direito brasileiro democrático. Então, é lógico que há bastante, tem suas origens na campanha criança e há uma correção de texto do Enem, antes mesmo da entrada da correção do texto, estatuto da criança e do adolescente. Mesmo força de princípios constitucionais que reconheceram a proteção integral e a propriedade da intervenção no estabelecimento de todas as políticas dirigidas à infância e à juventude. A doutrina da proteção integral interfere diretamente na organização do sistema de justiça especializado e na adoção de uma legislação especial. Se você só apresenta, por exemplo, criança ou adolescente, o Estado deve investir em especial destaque em situações nas quais o adolescente, isso é importante, é autor de uma infração à lei penal. Qual é o meio? Então, você tem, neste momento, o conceito da divisão à lei. O que isso vai acarretar? Então, não é somente você, não é superficial, eu quero que você tem que procurar esses elementos para a intervenção seja efetiva. Então, quando ele fala que eu selecionei sobre o papel, você tem que dizer assim, olha, nesse momento eu vou passar a falar diretamente, ele precisa elaborar medidas então, para que haja este resultado direcionada na minha narrativa. Então, é detalhar. Eu passei a desenvolver tema aqui, não é somente citar algo, ele trata do seguinte. Vamos agora. Uma coisa que é ainda importante de ser apresentada. A proposta. Veja, ela apresenta para nós a introdução e um desenvolvimento que começa na linha 7 e começa aqui na linha 7 e termina na linha 26. É muito longo, é muito longo. É um tipo de desenvolvimento que não pode ser realizado, tá? E aí, vamos pensar só nas questões estéticas nesse momento. Esteticamente falando, é cansativo. Então, o ideal é que você também faça a divisão. Que faça a divisão, possivelmente, eu já li antes, aqui, olha. Neste momento, é quando você fecha uma ideia. A introdução também tem um probleminha relacionado à paragrafação. Você tem um problema de divisão de parágrafos e você tem um problema interno dos parágrafos, tanto da introdução quanto da conclusão. Você faz período único. Então, você encontra uma estrutura que não é uma estrutura mais complexa. Ok? Isso não pode acontecer. E não pode acontecer, tem lógica de não poder acontecer. Ok. Colocar aqui a nossa análise do texto, tá? Na análise do nosso texto, olha só. Na introdução, vamos fazer as análises relacionadas à introdução. A Constituição Federal de 1988, a CF, bem como o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, trazem em seus dispositivos prerrogativas que conferem proteção à criança e ao adolescente, tais como
o direito a uma vida digna, à saúde, à educação, ao lazer, dentre diversos outros. Aqui nós temos, como eu indiquei, o probleminha relacionado à ideia do parágrafo, a arrumação do parágrafo, e nós temos um outro problema, que é um texto totalmente expositivo. Esse é um texto expositivo. O texto, ele não pode ser expositivo. Ele é um texto dissertativo argumentativo, ok? Ele precisa ser um texto dissertativo argumentativo. Você não está trazendo para o seu texto o tema. Gente, estou trazendo o tema sim. Ok, qual é o tema? Estou sem minha canetinha, então é difícil de escrever. Qual é o tema? O tema é a responsabilidade penal no Brasil. Se o tema é a responsabilidade penal no Brasil e a redução da maioridade penal no Brasil, onde está a questão aqui da responsabilidade? Onde está a questão aqui da redução da maioridade? Então, você não tem a apresentação do tema. Mas, lá embaixo, eu vou falar a respeito. Gente, não tem lá embaixo. Não pode apresentar. Não tem como você apresentar. Olha, minha tela está preta, deixa eu colocar aqui. Aqui, voltou. Não tem como você aguardar um tempo precioso, um tempo que você não tem. São apenas 30 linhas e você está perdendo tempo em 6 linhas. Então, você só vai ter, a partir desse momento, 24 linhas para dar conta da proposta temática que está sendo apresentada. Não pode, logo na sua introdução, você tem que, apresentar o seu tema. E a introdução é um momento muito importante. A introdução, ela precisa ser marcada assim, organizada assim. As primeiras 2 linhas, apresentação do tema. Então, nas primeiras 2 linhas, você já traz redução da maioridade penal ali para o seu texto. A redução da maioridade penal no Brasil para o seu texto. O segundo momento é você demarcar o desenvolvimento disso. Então, você pode falar sobre responsabilidade do Estado, sobre intervenções, beleza? E o terceiro momento, que é a finalização desse seu parágrafo, é o momento em que você vai expor mais claramente a sua tese, que é a sua opinião. Então, eu senti falta de você demarcar a sua opinião sobre, indicar logo a sua opinião sobre a redução da maioridade. Mas como você nem apresentou a redução da maioridade, fica muito complicado. Muito complicado. Então, o seu corretor, ele não vai dizer que já desconsiderar a sua redação. Ele não vai desconsiderar. Mas ele já vai ficar, sabe, pensando. Já vai olhar com um foco diferenciado. Aí, e é muito objetiva a correção. Olha, peraí, vou parar aqui, porque ela pode trazer a análise da proposta temática lá na frente. Pode, então não vou marginalizar. Ela pode desenvolver bem nas próximas 24 linhas, eu não vou marginalizar. Mas a sua introdução já mostra para mim que você não vai fazer isso. Então, eu já sei, mais ou menos, que não haverá um respeito tão claro ao que está sendo lá na proposta requisitado. Então, é uma coisa que realmente precisa ser avaliada, tá? Então, quais são os pontos de erro que você está cometendo? Primeiro ponto de erro é o ponto de apresentar um texto totalmente expositivo. Segundo ponto de erro, não apresentar o tema. Esse é um erro grave. Terceiro ponto de erro é apresentar um parágrafo único. Mas, além desses erros, você tem algumas falhas relacionadas à gramática. Quais são essas falhas relacionadas à gramática, professor? A Constituição Federal, bem como o Estatuto da Criança e do Adolescente, trazem nos seus dispositivos, cadê você? É um erro aqui de regência, tá? O direito a... Você tem um erro de regência, não, é um erro de paralelismo. É direito a uma vida, olha, artigo indefinido. A saúde, aí você não
mostra, não coloca um acento grave, mostrando que aqui também não tem um artigo. Então, há uma ideia de indefinição do substantivo. A educação, a mesma coisa do a saúde, mas ao lazer, você já coloca este O, que indica que existe uma determinação do lazer. Então, não combina essa progressão aqui, paralelismo é quando todas as coisas estão devidamente articuladas. Esse é um erro de estruturação do seu texto. Evite colocar o dentre outros, porque você já coloca o como. Tais como. Quando você coloca o tais como, você já está indicando que existem outras situações que vão ser ali apresentadas, ok? Então, nós temos aí esses errinhos relacionados à gramática, tá? Vamos aqui seguir. No próximo momento, eu indiquei para você justamente que é um período muito longo, que começa na 7 e termina coloquei na 26. É muito longo, é muito cansativo. E é um problema grave? Não, você tem as 3 partes, introdução, desenvolvimento, ok? Você pode pegar esse bolo aí e trabalhar com os 3 elementos que estão sendo requisitados, mas uma excelente dica para que você não se perca é: faça um parágrafo para cada tópico. Se o CESP colocou aqui, olha, 3 tópicos, faça um parágrafo para cada tópico. Ou você pode fazer 4 parágrafos, primeiro apresentando responsabilidade penal no Brasil e a necessidade de redução ou não da maioridade penal, deixando claro esse seu posicionamento, porque é a primeira coisa que ele está cobrando. Aí, um parágrafo para tratar da proteção da criança, um parágrafo para tratar da redução e um parágrafo para tratar do papel do poder público. Neste momento, como ele te deu um checklist, você não precisa fazer um parágrafo de conclusão, porque é um checklist. Você está cumprindo o que ele pediu, o que ele requisitou. Então, você vai cumprir todas essas etapas, ok? Como você não está explorando essas etapas, porque você só traz o texto legal, e o texto legal não é necessariamente a proteção da criança e do adolescente pelo Estado, é um dos mecanismos que o Estado utiliza para assegurar. Mas o que o Estado está fazendo para assegurar? Quem é responsável por coordenar esses elementos, tá? Então, esse é um ponto que você precisa realmente analisar. Mas eu vou analisar por partes aqui. Cada período a gente dá uma paradinha. O ECA dispõe ainda. Veja, você coloca o ECA como se fosse o elemento principal do parágrafo anterior. E o elemento principal do parágrafo anterior é a Constituição Federal de 1988. Porque é o primeiro que você cita. Então, você coloca aqui o ECA como se você estivesse escrevendo somente sobre ele e trouxesse mais uma informação sobre ele, ok? Você poderia colocar o ECA dispõe. No Brasil, o ECA dispõe que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, estando eles sujeitos apenas à prática de infrações penais. Você aqui, em infrações, gente, eu li umas 3 vezes. Eu li umas 3 vezes e eu li infração. Porque esse aqui quase que não está existindo, tá? Parece, na verdade, infrações. Então, o concurso, ele pode dizer que isso aí é um erro de ortografia. É um erro, ele conta ali no número de erros, ok? Eu tenho 2 erros, portanto, aquele erro de paralelismo e um erro aqui de ortografia. Nesse contexto, gente, o que você apresentou anteriormente não é um contexto, não é? É de acordo com o que é preconizado, é de acordo com o que é apresentado, não é o contexto, isso não é contexto. É um texto que apresenta uma definição legal, de acordo com a lei, de acordo com essa referência legal, de acordo com esse dispositivo, não de acordo com esse contexto. Então, você tem aqui uma inadequação vocabular. Eu tenho, portanto, mais um erro. 3 erros por conseguinte. 4, porque
nós vamos encontrar esse ainda como um erro, estabelecendo um problema de coesão textual. O nosso ordenamento jurídico não permite que um adolescente esteja sujeito às mesmas sanções impostas aos adultos. Pelo contrário, a ele será designada uma medida de proteção ou uma medida socioeducativa. Particularmente, eu acho que você repetiu de uma forma mais sofisticada o que está aqui apresentado. Então, você poderia ter retirado aqui, ó, tudo isso, porque você repete a ideia e de uma maneira mais elaborada. Repetir a ideia de uma maneira mais elaborada é desenvolver? Não, não é desenvolver. Desenvolver é você agregar um elemento novo. Você retoma o que você apresentou e agrega um elemento novo. Aqui você não está agregando um elemento novo, você está repetindo a ideia, desenvolvendo como o que você acabou de apresentar, mas desenvolvendo só de uma forma um pouquinho mais diferenciada. Daria no mesmo se você colocasse o ECA apresenta, o ECA é um ordenamento jurídico, se você quiser manter o ordenamento jurídico, mas não é necessário, você pode colocar o ECA não permite que um adolescente esteja sujeito às mesmas sanções penais, às mesmas sanções impostas aos adultos. Pelo contrário, a ele será designada uma medida de proteção ou uma medida socioeducativa. Já seria suficiente. O questionamento que se faz diante de tais medidas é se elas são realmente suficientes para transformar esse adolescente e, consequentemente, reduzir o quadro de violência no país. Quando você coloca essa abordagem, eu acho muito perigosa essa abordagem, porque você não está indicando quem é que faz esse questionamento. Se você trouxer os especialistas, de acordo com pesquisas, de acordo com especialistas, e citar qual é a instituição do especialista, citar alguma pesquisa, aí sim tem uma validação, porque toda informação que você apresenta, você precisa validar. Então, se você tem informação sem validação, você tem uma redução muito impactante de sua nota. Muito impactante. Então, apresentou uma informação séria dessa forma, você precisa validar essa informação. E um outro ponto, talvez mais relevante, é que você não está deixando claro ainda qual é o seu posicionamento. Ok? Você indica que é um questionamento. Então, indicar que é um questionamento não significa necessariamente dizer que você é a favor ou se você é contra a redução da maioridade penal. Aí nós temos um probleminha relacionado à pontuação, que é essa utilização aqui das aspas. Olha, em um texto dissertativo argumentativo que é apresentado para concurso público, não coloque aspas só porque o termo está no sentido figurado. Não coloque. No Enem, no vestibular, pode até ser garantida essa possibilidade, sem que você seja penalizada. Mas em prova para concurso, não. Por quê? Porque a pontuação de aspas, ela é utilizada para citações, nome de autor, nome de obra, falas de personagem e palavra de origem estrangeira. Então, aí sim, nesse momento, você coloca as aspas. Fora esse momento, palavras que estão sendo apresentadas porque você quer dar um tom diferente, não coloque aspas de forma alguma, de forma alguma. E aí a ideia de transformar talvez não seja a ideia mais adequada, porque a ideologia relacionada à medida socioeducativa não é de transformação, é de educação social, a ideologia de que esses indivíduos eles não foram socialmente educados, reintegrados, condicionados a uma proposta cidadã mais ajustada. Então, é a ideia não de transformar, mas de conduzir, de amparar. O termo me fugiu à mente, mas não são essas palavras que eu gostaria. Mas, enfim, é a ideia de propor uma
Não transformação, mas uma ressocialização, tá? Então, tomar muito cuidado com essas terminologias. Ou seja, você tem mais um erro aqui relacionado à gramática. Eu percebo, no entanto, que você tem muito jeito para a produção. Percebo que é o texto de alguém que se preparou bastante para o vestibular. Eu consigo perceber algumas indicações muito claras de estruturação de um texto dissertativo argumentativo. E como você falou, é realmente um texto que mostra que a pessoa, apesar de estar preparada, tem algum tempo que não escreve, tá? Partir do pressuposto. Então, quem parte do pressuposto de. Então, falta aqui uma preposição, é mais um erro de gramática, tá? De que um adolescente não tem discernimento sobre suas práticas pode ser uma ideia equivocada. Novamente, a ideia de se isentar da responsabilidade de mostrar o seu posicionamento. Estaria mesmo ausente o discernimento de um adolescente de 16 anos ou 17 que comete um crime hediondo? Então, você coloca uma pergunta, não responde a essa pergunta e inicia essa pergunta com o nosso condicional, que é o futuro do pretérito. Você novamente demarca que não sabe se é necessário ou não demarcar o seu posicionamento de maneira explícita, mas lá no comando ele diz, mostre a sua cara. Mostre qual é o seu posicionamento. Nesse sentido, que sentido se você não citou, não citou vírgula, não respondeu a essa pergunta? Então, novamente, uma informação que não está atenta ao que você está aí apresentando, tá? É um uso inadequado do termo, é mais um erro de gramática. Alguns países, como Canadá, China, Estados Unidos, já demonstraram em suas leis que aos crimes de maior potencial ofensivo, os adolescentes estarão sujeitos às mesmas penas aplicadas aos adultos. Então, não é nesse sentido. Com o intento de responder a esse questionamento, ou sob a perspectiva de responder a esse questionamento, alguns países, como o Canadá, já decidiram que sim, que esse adolescente, que esse indivíduo tem discernimento suficiente para responder. Então, falta um processo de coesão textual, há um comprometimento ali de coesão textual. Então, você tem um uso inadequado do termo que recai na questão de coesão textual, tá? E a tabela de correção do CESP é bem interessante, ele coloca o número da linha e coloca o tipo de erro, se é morfossintaxe, se é sintaxe, se é coesão, se é inapropriação vocabular. Vou mostrar para você como é que é essa tabelinha, muito, muito bacana. Essa é uma atitude bastante coerente que o Brasil poderia adotá-la. Aqui a gente tem alguns problemas de gramática, que você fala sobre essa é uma atitude, está clara, né, a relação, e o Brasil poderia adotar essa atitude. Então, você não tem necessidade de colocar esse lá, tá? Porque ele já está aqui, ó. A ideia da atitude já está no que? Pronome relativo. E poderia adotar a partir de qual referencial? É a ideia de validar. Não pode ser somente o que você acha em determinadas afirmações. Então, você diz que o Brasil poderia adotar, mas coloca novamente esse condicional, esse futuro do pretérito, não se expondo claramente no que eles estão requisitando e não validando esta referência. Então, de acordo com... Nem sei qual é a instituição ou o indivíduo que poderia validar. De acordo com experiências obtidas, resultados obtidos em outros países, aí você tem que mostrar que realmente nos Estados Unidos, no Canadá e em outros países, a China, os Estados Unidos, China e Canadá, que você apresenta. Se nós temos dados suficientes que mostram isso. Porque uma coisa é eles apresentam essa redução. Mas e aí os números comprovam o quê? Porque somente dizer que o Brasil pode acompanhar não é responder a esse ponto 2 que fala sobre a redução ou aumento. Não é responder. Porque a gente não sabe, no seu texto, não tem a indicação se aumentou ou diminuiu.
Beleza? Então, antes de fazer essas afirmações, pensar, eu posso validar essa afirmação? Essa informação, ela tem uma base, ok? Então, se não tem, não coloque, porque isso pode te comprometer bastante. Isso porque muitas vezes, falta aqui a vírgula, os adolescentes se valem dos benefícios a eles aplicados para cometer mais crimes. Aqui, novamente, sem validação. É uma informação pesada, é uma informação importante, é uma informação, não é essa palavra que eu gostaria, de importante nem pesada, mas é uma informação essencial para o seu processo argumentativo. Então, se você traz essa informação, você tem que validar essa informação. A partir de qual estudo, a partir de qual pesquisa, a partir de qual filósofo, a partir de quais dados você está afirmando de que esses jovens se valem dos benefícios a eles aplicados. Então, não pode, de forma alguma, não esquece, você não pode esquecer de validar as informações, tá? Eu vou aqui, porque eu preciso, vou aqui sumir um pouco, mas volto já já. Então, eu indiquei para você que nós iríamos verificar pela imagem, não é? E não pelo arquivo. Então, não vou poder escrever, inclusive, nessa imagem. Porque escrever é uma dor de cabeça quando é imagem. Caberia ao poder público investir em políticas sociais. Você não diz exatamente quais políticas sociais. Você dá um tipo de política social. Você não faz referência a um tipo de projeto que pode ser desenvolvido. Você fala assim, com educação integral. E como é que ele vai fazer isso? Esporte, como é que ele vai fazer isso? Então, é o como. O que, de forma de insinuação, apresenta. Além disso, você não indica para mim um ente, porque você precisa ter o agente desta ação. Você precisa ter o agente dessa ação. Você precisa apresentar como essa ação vai ser desenvolvida. Porque, caso contrário, é somente uma ideia de suposição. Adotar medidas preventivas no combate à marginalização. Quais medidas preventivas dos adolescentes? Possivelmente, tais mudanças seriam mais eficientes do que a inimputabilidade dos mesmos. Aí a gente tem um probleminha de gramática. Mesmos, toda vez que você pode substituir por eles, está errado. Ok? Então, se você pode dizer que a inimputabilidade deles está errado, tire o dos mesmos. Mas para tanta gente que utiliza, no Enem é permitido, viu? Tem essa indicação. Você não vai penalizar se o menino, se a menina colocar ali os mesmos. Mas é concurso. Concurso, qualquer coisa, eles já estão cortando as nossas asas, nosso processo criativo. Não querem, não, minha filha. Tem que ser de acordo com a gramática normativa. E aqui, enfim, essa intervenção que você nos apresenta é uma intervenção que não é intervenção, porque você não apresenta qual é o agente, você não apresenta como será feito, você não apresenta quais são os efeitos, de fato, que você diz, vai ser mais eficiente. Mas vai ser mais eficiente por quê? Então, alguns probleminhas sérios, mas que são fáceis de serem resolvidos, porque eu percebo que você tem essa noção muito clara do acompanhamento do texto, ok? Eu espero que você tenha curtido aqui a correção do texto. Se você, não minha mentoranda, que minha mentoranda já foi esperta, já requisitou. Se você está também querendo, olha, me segue no Instagram, me segue, @RoseSampaioABC. Manda para mim uma mensagem pelo WhatsApp 71992941069 para nós fecharmos isso, para nós fecharmos um pacote bacana, interessante,
de correção da sua redação de acordo com os critérios da banca. E para a minha mentoranda, não se preocupa, você vai reescrever esse texto, vai mandar para mim, e aí sim eu vou dar a nota de acordo com esta orientação recebida. Pessoas lindas e maravilhosas, está na hora de dar tchau.